Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E dessa vez vamos tratar sobre o povoamento da Terra, sobre Adão. Será que Adão foi o primeiro homem a povoar a Terra e o único? Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre isso? Para tanto, nós vamos utilizar o livro Evolução em Dois Mundos, que é uma psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, o livro A Caminho da Luz, uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, a Gênese de Kardec, o quinto livro da codificação, e o livro dos Espíritos, que aqui está também do Kardec, que é o primeiro livro da codificação espírita. Então vamos lá, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Foi a pergunta de Kardec. E a resposta foi: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então, essa resposta, a gente já vê que os espíritos não afirmaram que Adão não existiu. Eles falaram só que ele não foi o primeiro nem o único, mas não negaram a existência de Adão. Na pergunta 51, temos que: poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos na que li as sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, se os espíritos falaram que é mais ou menos o que nós temos de registro, 4.000 anos antes de Cristo, somados aos 2023 anos da era cristã, nós temos que o suposto Adão teria vivido lá há 6.023 anos atrás. Aí o Kardec faz uma nota muito interessante, ele diz assim: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos. O que é um cataclismo? É um desastre natural. Pode ser um terremoto, uma erupção vulcânica, um tsunami, um maremoto e assim por diante. Então, esse grande cataclismo, um dos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, ou seja, da Terra. E Adão, continuou Kardec, se constituiu tronco, ou seja, um antepassado de uma das raças que atualmente povoam a Terra. A resposta continua, mas nós vamos parar por aqui. Então, vamos pensar sobre os antepassados do homem. Segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, os primeiros antepassados do homem aparecem no período terciário, no Plioceno inferior. Então vamos ver quando é que é esse período terciário. Ele abrange aproximadamente 56 milhões de anos. Ele vai de 66 milhões e 400 mil anos atrás a 1 milhão e 600 mil anos atrás. Esse terciário, portanto, ele tem uma duração bastante longa. É inimaginável para nós quando a gente acha que, por exemplo, 100 anos, uma pessoa que vive 100 anos já viveu bastante. Mas nós estamos falando aqui numa escala de tempo gigantesca. Agora, o terciário, ele se subdivide em Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. O Plioceno, ele começa há 5 milhões e 300 mil anos atrás e vai até 1 milhão e 600 mil anos atrás. O Plioceno é a fase final do terciário, aquela fase gigantesca que a gente já mencionou. Após o período terciário, vem o período quaternário, que também é chamado de antropozoide. Por que ele é chamado também de antropozoide? Esse prefixo antropo quer dizer, ele vem do grego e ele quer dizer humano. Então é um período em que surgem os primeiros seres ancestrais do homem atual.
O quaternário, ele é mais curto do que o tercenário, ele vai de 1.600.000 anos atrás até os dias de hoje. Portanto, nós estamos vivendo no quaternário. Agora, no fim do período terciário, começo do quaternário, ali fronteiriço, surgem os antropóides. Quem são os antropóides? São os primatas, ou seja, seres que são mamíferos e que eles podem ainda terem sobrevivido até os dias de hoje ou já podem ter sido extintos. E eles são os mais próximos seres evolutivamente dos hominídeos. Nós somos hominídeos. Agora, os hominídeos, eles se dividem em dois grupos. Um deu origem aos orangotangos, gorilas, chimpanzés, e o segundo deu origem às diversas formas humanas, como o Australopithecus, por exemplo. Então, nós somos hominídeos, só que nós derivamos de um segundo grupo de hominídeo. O Australopithecus se diferenciam dos demais primatas pela sua postura ereta, então ele já conseguia andar em pé. Locomoção bípede, então sobre 2 pés ou 2 pernas, a arcada dentária mais próxima da arcada do homem atual, mais próxima, então ele ainda era bem diferente do que nós somos hoje. Esses australopitecos já foram extintos. Tudo que nós temos deles atualmente são fósseis. O que são fósseis? São vestígios ou restos que evidenciam a sua existência. Esses fósseis foram encontrados apenas na África. Então, e os exemplares desses australopitecos têm aproximadamente 1.700.000 anos. E os seus sucessores foram o Homo habilis, o Homem erectus, o Homem neanderthalis, o Homem sapiens, Homo sapiens. Essas espécies chegaram a conviver antes de serem extintas. Agora, pelo formato dos dentes e o tamanho do aparelho digestivo, os arqueólogos concluíram que o Australopithecus se alimentavam apenas de frutos, insetos, raízes, capins e larvas. E por que isso? Porque eles ainda não tinham adquirido conhecimento para criarem ferramentas. Então, eles viviam do que a natureza fornecia para eles. Eles também não tinham aprendido ainda a fazer o fogo e nem a fabricar roupas para enfrentar o frio do hemisfério norte. Por isso, eles permaneceram apenas na África, que é um continente mais quente. Então, eles usavam pedras para quebrar casca de nozes, por exemplo, e outros frutos, bem como espantar predadores e outras ameaças. Mas ainda não sabiam produzir instrumentos de pedra. Eles usavam a pedra que eles encontravam na natureza, mas eles não fabricavam armas ou demais ferramentas com as pedras. Mais recente que o Australopithecus é o homem de Neandertal. É uma espécie de primo do Homo sapiens. Ele viveu há aproximadamente 400.000 anos atrás. Ele viveu na Europa e no Oriente Médio e foi extinto, quer dizer, ele não existe mais, há cerca de 28.000 anos. Eles foram adaptados a clima mais frio e realizavam rituais e funerais simples. Ora, se eles conseguiram sobreviver a climas mais frios, significa que eles já tinham uma tecnologia mais avançada para produzir as próprias roupas. E como é que eles produziam, confeccionavam as suas roupas? A partir de peles de animais. Então, e também eles fabricavam ferramentas com as quais eles caçavam e matavam esses animais. Essas ferramentas eram produzidas a partir de pedras, ossos e madeira. E porque eles fabricavam ferramentas a partir de pedras, a gente fala que eles viveram na época da pedra lascada, né? Lascavam a pedra, elas ficavam afiadas, e então eles caçavam, matavam esses animais, tiravam a pele e com essa pele eles fabricavam as suas roupas.
E com isso, eles puderam migrar para terras mais frias. Mas eles continuavam se alimentando do que eles encontravam na natureza, tais como frutos, raízes, né, etc. Eles pescavam e já dominavam o fogo. O que quer dizer isso? Eles faziam o fogo e sabiam manter o fogo aceso. Eles habitavam as cavernas, onde eles deixaram vários desenhos, registros de como eles viviam. Esses desenhos a gente tem até hoje, e por isso a gente sabe como que era a vida desses neandertais. Eles foram contemporâneos do Homo sapiens. Homo sapiens quer dizer homem sábio. Ele, o Homo sapiens, é um parente próximo do homem moderno, mas ele não é o homem moderno ainda. Ele é um ancestral mais recente. O seu cérebro era um pouquinho mais desenvolvido do que o do homem de Neandertal, então eles criaram uma cultura mais elaborada, ainda que bastante rudimentar. Ele já possuía pensamento abstrato, capacidade de raciocínio, linguagem bastante simples. Ele surgiu na África entre 350 a 200 mil anos atrás. Segundo novas pesquisas feitas pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o precursor do homem habitou a Terra entre 156 mil anos atrás e 99 mil anos atrás. Então, quando nós estamos trazendo tudo isso, para nós vermos que o povoamento da Terra não foi uma coisa que surgiu assim, foi um longo processo. E o homem, o ser humano, para chegar a essa configuração, também não foi do dia para a noite. Levou milhões de anos. Depois do Homo sapiens, surgiu o Homo sapiens sapiens. Esse termo designa, então, o homem moderno. Então, o Homo sapiens sapiens é o homem moderno. Ele tem autoconsciência, capacidade de raciocinar, de aprender e de pensar. Em função do desenvolvimento do seu cérebro, o Homo sapiens sapiens desenvolveu melhor a linguagem, aprendeu a produzir seu próprio alimento, então ele não dependia exclusivamente daquilo que ele encontrava pronto na natureza. E foi então que ele descobriu que ele podia plantar, ele descobriu a agricultura. E o que tornou possível para esse Homo sapiens sapiens a se tornar sedentário. Então ele não precisava ficar passando, né? Ele deixou de ser nômade. Ele não precisava, quando o alimento se esgotava numa determinada região, ele não precisava passar para outra, porque ele já sabia plantar. Isso possibilitou a vida sedentária e o surgimento de sociedades com maior número de pessoas que podiam ser alimentadas. Os nossos antepassados, portanto, remontam a muitos milhares de anos. Ou seja, o povoamento da Terra se perde na noite dos tempos. Kardec, em A Gênese, no capítulo 7, item 49, afirma que o aparecimento da espécie humana antecede milhares de anos à data que consta na Gênese bíblica. O que o Kardec está falando aqui? Com todo o respeito que nós devemos ter à Bíblia, mas o surgimento do homem não veio, como se diz, há 6.000 anos atrás. Ele antecede muito o que a Bíblia traz. E segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, os antropóides das cavernas espalharam-se aos grupos pela superfície do globo no curso vagaroso do tempo. Olha que bonita essa expressão. Esses antropóides, né, que nós já vimos que são os primatas, nossos antepassados, eles foram aos poucos se espalhando pelo globo. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que para alcançar a idade da razão, que é o que caracteriza o homem moderno, e atingir o status de homem dotado de raciocínio, discernimento,
esse processo foi longo e começou pelos organismos mais simples, os organismos monocelulares. O André Luiz, ele já está nos trazendo uma informação bastante interessante, porque ele está falando não apenas dos antropóides, mas que a vida na Terra ela começa com os seres monocelulares, ou seja, seres com uma única célula, e vai evoluindo, 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 até chegar a nós, que somos seres bastante complexos. Isso, segundo o André Luiz, levou 1,5 bilhão de anos, até chegar à era quaternária, que é a era que nós estamos hoje. E só para recordar, né, essa era, que é a era que também é chamada de antropozoide, ela vai de 1.600.000 anos atrás até os dias atuais. Ainda segundo André Luiz, a idade da pedra lascada, lembre aquela idade onde os homens aprenderam a fazer ferramentas com as pedras e a caçar grandes animais. Que também é conhecida como o Homem das Cavernas, essa era floresceu há mais ou menos 200.000 anos atrás, superando em muito a existência de Adão. Ainda no livro A Caminho da Luz, no item Antepassados do Homem, Emmanuel afirma que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados da capela. A capela era uma estrela da constelação de Cocheiro, e eles foram degredados em função da sua rebeldia. Eles, na capela, eles haviam desenvolvido muito intelectualmente, mas se desenvolvido pouco moralmente. Então, porque eles lá estavam causando o caos, bagunça, confusão, eles foram degredados, ou seja, exilados para o nosso planeta, que para eles representou uma penalidade, porque eles deixaram lá na capela toda a tecnologia, todo o avanço científico e que aquele orbe já havia alcançado, e vieram degradados para o planeta Terra, convivendo com seres muito primitivos, um planeta que tinha tudo para ser desenvolvido ainda, né? Então, os exilados, quando aqui chegaram, os exilados da capela, eles contribuíram grandemente para o povoamento do nosso planeta. Então, o nosso planeta não foi povoado apenas pelos seres que aqui que foram originários do planeta Terra, vamos dizer assim. O povoamento também contou com esses espíritos, vamos assim dizer, estrangeiros. Eles vieram de outro orbe. E esses espíritos, porque já haviam se desenvolvido intelectualmente, eles vieram para aprender a dar valor a tudo que eles deixaram lá e que não estavam dando valor, como também para promover o progresso da humanidade terrestre. Hoje, a população da Terra chega a aproximadamente 8 bilhões de habitantes, espalhados por todos os continentes. Tanto Kardec em A Gênese, como André Luiz em Evolução em Dois Mundos, como Emmanuel em A Caminho da Luz, e Kardec também no Livro dos Espíritos, eles foram unânimes em dizer que o povoamento da Terra foi um processo lento, e o aparecimento da espécie humana antecede a milhares de anos a data que consta na Gênese bíblica. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.